Existe uma cena que se repete todo dia em milhares de fazendas e pastos pelo mundo, e que quase ninguém para observar de verdade. Duas vacas, sempre as mesmas duas, pastando lado a lado, se lambendo, ficando próximas o dia inteiro. A gente costuma achar que isso é aleatório, que vaca é vaca, que o rebanho se move em bloco e pronto. Só que um grupo de pesquisadores decidiu testar essa ideia com ciência de verdade, e descobriu algo que muda completamente a forma como a gente enxerga esses animais. Vacas têm melhores amigas. Pares específicos, que elas escolhem e mantêm. E quando essas duplas são separadas à força, o corpo delas reage como se estivesse sob ameaça real. Por décadas, o gado bovino foi tratado, tanto na ciência quanto no manejo comum, como um animal essencialmente coletivo, um rebanho no sentido mais genérico da palavra, sem muita distinção entre um indivíduo e outro. Se uma vaca fica estressada, a solução óbvia seria só colocar ela perto de qualquer outra vaca, certo? A companhia de qualquer membro do grupo já bastaria para acalmar o animal. Essa era a suposição padrão, até uma pesquisadora decidir medir isso de verdade, em vez de assumir. Krista M. Selena, da Universidade de Northampton, no Reino Unido, conduziu um experimento simples, mas revelador. Primeiro, ela e sua equipe observaram um grupo de novilhas por semanas, registrando com quem cada animal passava mais tempo, se aproximava, se lambia, até identificar pares que claramente preferiam a companhia uma da outra, formando o que os pesquisadores chamaram de parceira preferencial. Depois, veio o teste. Cada vaca era isolada temporariamente, às vezes acompanhada da sua parceira preferencial, às vezes acompanhada de uma vaca qualquer do mesmo grupo, escolhida ao acaso. E o que os pesquisadores mediram não foi comportamento visível, foi fisiologia, batimento cardíaco. Quando a vaca era isolada junto da sua parceira preferencial, o coração dela permanecia relativamente estável, ela ficava calma, continuava se comportando normalmente. Mas quando a mesma vaca era isolada ao lado de uma vaca qualquer, sem vínculo nenhum com ela, o batimento cardíaco disparava visivelmente, e demorava muito mais tempo para voltar ao normal. O corpo do animal reagia como se estivesse mais estressado, mesmo estando fisicamente acompanhado o tempo todo. A presença de qualquer vaca não bastava. Importava quem era essa vaca. E tinha mais um detalhe que reforçava a descoberta. Quando as parceiras preferenciais eram finalmente reunidas depois do teste, elas se cheiravam, se lambiam e se aproximavam de um jeito que os pesquisadores classificaram como comportamento afiliativo claro. O tipo de reação que a gente só vê entre indivíduos que realmente têm uma relação, não entre desconhecidos do mesmo grupo. Isso muda tudo. Significa que, dentro de um rebanho que pra gente parece uniforme, existe uma rede inteira de relações individuais, vacas que se conhecem, se preferem, se evitam. E essa capacidade de distinguir indivíduos não é pequena. Segundo pesquisadores que estudam cognição bovina, uma vaca consegue reconhecer e se lembrar de dezenas de outros indivíduos do rebanho, guardando na memória quem é quem mesmo em grupos grandes. Elas também mantêm hierarquias sociais estáveis ao longo do tempo, e o comportamento de se lamber mutuamente, chamado de grooming social, não é distribuído igualmente entre todo mundo. Cada vaca tem parceiras específicas que ela lambe com muito mais frequência do que as outras. Isso é, essencialmente, a assinatura de uma amizade. Vale entender essa descoberta dentro de um contexto mais amplo. Bovinos são presas por natureza, e viver em grupo, historicamente, é antes de tudo uma estratégia de sobrevivência contra predadores, segurança em número. Mas o que o experimento de M. Selena mostrou é que, além dessa camada instintiva de segurança em grupo, existe uma camada social muito mais específica e individualizada por cima dela. Não basta estar cercada de outras vacas para se sentir segura, o cérebro do animal está monitorando ativamente quem, especificamente, está por perto. É essa distinção, entre a companhia genérica do rebanho e a companhia de um indivíduo específico, que a ciência do comportamento animal, segundo pesquisadores como o veterinário e professor John Webster, vem tentando provar há anos em diferentes espécies de criação.
E se romper o vínculo entre duas amigas adultas já gera um estresse fisiológico mensurável, existe uma separação ainda mais drástica que acontece rotineiramente na pecuária leiteira, a separação entre mãe e bezerro, que costuma ocorrer nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento. Pesquisas sobre bem-estar animal documentam, há décadas, o que acontece nesse momento. Tanto a vaca quanto o bezerro aumentam drasticamente a vocalização, mugindo repetidamente por horas, e passam a apresentar sinais comportamentais de busca, como andar de um lado para o outro procurando o outro. Esses sinais podem persistir por dias após a separação, o que sugere que o vínculo entre mãe e cria segue o mesmo padrão descoberto entre as parceiras preferenciais. Não é qualquer contato que resolve, é o vínculo específico com aquele indivíduo que importa. Esse tipo de descoberta tem mudado a forma como especialistas em bem-estar animal recomendam o manejo de rebanhos. Manter parceiras preferenciais juntas durante transporte, procedimentos veterinários ou mudanças de instalação, por exemplo, reduz mensuravelmente o estresse dos animais, comparado a simplesmente agrupá-los com qualquer outro indivíduo disponível. Isso não é só uma questão de conforto. Estresse crônico em bovinos está associado à queda de produção de leite, menor ganho de peso e sistema imunológico mais fraco. Ou seja, entender que vacas têm amizades de verdade não é só uma curiosidade fofa, é informação com peso prático real. Existem sinais visíveis de que uma vaca está sob esse tipo de estresse social: vocalização insistente fora do padrão, tentativa repetida de se aproximar de uma direção específica, redução do tempo de alimentação, agitação motora, como andar em círculos ou junto à cerca, e até um sinal mais sutil, mostrar mais o branco dos olhos do que o normal, algo que especialistas em bem-estar animal usam como indicador visual de estresse em bovinos. Quando esses sinais aparecem depois de uma separação ou mudança de grupo, especialistas em comportamento animal recomendam observar se existe uma parceira específica sendo procurada, porque a reintrodução dela costuma resolver o quadro de um jeito que nenhuma outra intervenção resolve sozinha. No fim, o que esse conjunto de descobertas revela é que o rebanho bovino, que a gente sempre enxergou como uma massa uniforme de animais quase idênticos, é na real uma rede social complexa, com memória, preferência e vínculo genuíno entre indivíduos específicos. Vacas reconhecem quem são suas amigas. Sentem falta delas de verdade, no nível mais básico e mensurável que existe, o próprio corpo reagindo ao vazio de uma companhia que não pode ser substituída por qualquer outra. Você já reparou nesse tipo de dupla em vacas, cavalos ou qualquer outro animal de criação que você conhece? Conta aí nos comentários, e já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo ciência real sobre o comportamento dos animais que vivem entre nós. E por falar em comportamento que ninguém espera, no próximo vídeo a gente vai investigar um dos casos mais intrigantes da relação entre humanos e animais selvagens: golfinhos que se posicionam entre nadadores e tubarões, ou empurram pessoas em apuros até a superfície, em resgates documentados por biólogos marinhos e salva-vidas ao redor do mundo. Por que eles fazem isso?